Estamos estudando Romanos capítulo 1, versículo 14 a 17, com o tema A Singularidade do Evangelho. Neste trecho, estamos aprendendo que Paulo tinha 3 disposições inabaláveis em seu coração. A primeira disposição, ele estava pronto para pregar o Evangelho. A segunda disposição, ele estava pronto a pagar uma dívida. Ele diz, eu sou o devedor do Evangelho. E a terceira disposição, iremos ver hoje, é que Paulo ele não se envergonhava do Evangelho. Está lá no versículo 16. O fato é que Paulo ele se gloria do Evangelho e ele considera proclamar o Evangelho uma honra. Por que será que Paulo ele seria tentado a se envergonhar do Evangelho? Será que ele era tentado em sentir vergonha do Evangelho? Pode ser que sim. Por quê? Primeiro porque o Evangelho era identificado como um carpinteiro judeu que foi crucificado, que foi morto em uma cruz. Os romanos eles não cultivavam nenhuma apreciação especial pelos judeus. A crucificação era uma forma de execução mais desprezível que existia na época. Era reservada apenas aos criminosos. Os cristãos, eles não faziam parte da elite da sociedade. Eram pessoas comuns e até mesmo os escravos. Pode ser que o apóstolo Paulo teria sido tentado a se envergonhar do Evangelho. Pode ser também porque naquela época, como ainda hoje, os sábios do mundo nutriam e ainda nutrem grande desprezo pelo Evangelho. Naquela época, a capital do mundo, a capital mais poderosa, a cidade mais poderosa era Roma. Ela tinha nas mãos o poder mundial. Roma era uma cidade muito orgulhosa. Os romanos pensavam que tinha tudo. Eles tinham muitos deuses, tinham muito dinheiro, tinha poder político, tinha glórias humanas. É neste contexto que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Pode ser também que Paulo tinha sido tentado a sentir vergonha do Evangelho porque o Evangelho era centralizado numa cruz. Exatamente, era centralizado na cruz de Cristo. E era visto com desdém pelos judeus e também pelos gentios. Lá em 1 Coríntios 1, 23, Paulo ele registra, para os gregos, a cruz era loucura, e para os judeus, escândalo. Sempre que o Evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, desprezo e até escárnio. Entretanto, um Evangelho inofensivo é também um Evangelho inoperante. Paulo talvez sentiu-se tentado em se envergonhar do Evangelho, porque pelo Evangelho, Paulo já havia enfrentado muitas dificuldades. Por causa do Evangelho, Paulo já havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e taxado de impostor em Corinto. Por causa do Evangelho, enfrentaria prisões e o próprio martírio. Sim, talvez Paulo tinha sido tentado a sentir vergonha do Evangelho. Por isso ele deixou registrado, não me envergonho do Evangelho. E você? Tem vergonha do Evangelho? Você é tentado a sentir vergonha da cruz de Cristo? Pense nisso, reflita nisso e continue esse estudo em sua casa.